Show, bebezões! Vamos lá, a gente vai começar vendo, por favor. Mayara, nós vamos começar a aula 5 de cinemática vetorial. Eu vou colocar a sequência do que vocês me propuseram, certo? Então, vou iniciar na sequência do nosso livro. Eu vou começar com essa parte da aula 5 de cinemática vetorial, porque eu percebi que quando a gente também trabalhou aquelas questões de exercícios, do TD Extra, gerou um pouquinho de dúvidas. Então, vamos aproveitar e pensar em função disso. Vou trabalhar aqui um pouquinho com você, essa parte de cinemática vetorial. Você vai me ajudando aqui para a gente pensar juntos. Beleza, vou ficar aqui alternando um pouquinho de teoria e exercícios, tá? Vou começar aqui com a ideia de exercício. Então, primeira coisa que eu vou te pedir aqui para a gente lembrar. Cinemática seria o estudo dos movimentos, e toda cinemática, bebezão, ela é vetorial. Por quê? Quando eu quero me movimentar, eu quero ir para algum lugar, eu preciso saber como é que eu vou chegar lá. Então, quando a gente trabalha cinemática escalar, que eu estou preocupado só com tempo, distância, velocidade, mas eu não estou preocupado exatamente com a minha trajetória, isso é uma simplificação a título de estudo. Mas toda a vida que eu vou me movimentar, eu tenho que organizar o meu movimento. Então, toda cinemática, de fato, ela vai ser do tipo vetorial. Então, situações típicas, começa aqui do vídeo, ó. Para o piloto poder pousar, repara que, devido ao vento, ele orientou o avião numa posição para poder, somado ao vento, ele conseguir ajustar o avião na pista. Cara, isso aqui é uma ideia da cinemática vetorial. Então, isso aqui gera uma questão para a gente. Você tinha lá o avião, você tinha um vento transversal que empurrava esse avião para um lado, o piloto ajustou a velocidade do avião para outro, para resultante dar ele indo na pista. Então, aí é uma aplicação da cinemática vetorial. Você viu aqui que o piloto levou em consideração todos os fatores da física para ele poder resolver a situação. Ó. Ele colocou o avião numa posição, tinha um vento transversal na outra, a resultante disso aqui é o avião vindo para a pista. Então, você tem uma aplicação aí direta da cinemática vetorial. Isso a gente pode traduzir através de um exercício mostrando qual seria a relação entre a ideia do piloto e a ideia do vento. Tá, Augusto? O piloto aqui prestou atenção à aula de física, aprendeu cinemática vetorial, usou bonitinho essa noção de vetores. Bah, mas se você olhar esse outro vídeo, observe que o motorista está em segurança. Eu não iria mostrar para você nada que houvesse um risco, mas nesse caso aqui o nosso motorista não assistiu a aula de física adequadamente. Esse cara aqui, ele esqueceu de prestar atenção na física. Então, olha só, quando ele quis atravessar aqui o carro, vou botar aqui um pouquinho na ideia do vídeo, que foi que esse motorista aqui, de forma inadequada, fez? Cara, esse motorista aqui, ele queria levar o carro dele para a estrada, mas ele esqueceu que o rio tinha uma correnteza. Qual foi o resultado disso? O carro saiu de lado.
Então, aqui foi uma aplicação inadequada de composição de movimentos. Então, esse cara aqui, ele não ficou muito atento à aula de física, não. Então, Augusto, composição de movimentos, eu estudar situações no nosso dia a dia. Glícia, olha aí se já chegou. Tenta sair e voltar novamente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, tá? E vou fazer novamente, meninos. Só um instante, eu vou parar aqui o compartilhamento. Vou aplicar novamente. E me dá aí um retorno agora, se está chegando, por favor. Me dá esse feedback, galera. Tá certinho agora? Tudo tranquilo? Massa. Show. Então vamos lá. Então deixa eu só repetir aqui rapidinho esses dois vídeos, jogo rápido para a ideia da Glícia que não estava vendo a tela. Primeiro vídeo, a ideia de um piloto, olha, que ele está pousando com vento transversal e ele teve que posicionar a velocidade do avião meio que com 90 graus para ajustar o avião ele na tela. Então, uma aplicação correta de cinemática vetorial. No segundo vídeo que eu estou te mostrando, o que é que está acontecendo aqui? O cara quer atravessar um rio com o carro, mas não posiciona o carro adequadamente. O cara não prestou atenção à aula de cinemática vetorial e aí esqueceu que a correnteza do rio ia influenciar no deslocamento do carro, fazendo com que esse carro saísse de lado. Então, essa pessoa aqui do carro, infelizmente, não assistiu de forma adequada à aula de física e esqueceu que não adiantava só ele botar o carro apontado para a posição que ele queria ir, porque a correnteza ia deslocar esse carro aqui de lado, de tal modo que ele ia fugir da trajetória. Tio Augusto, se esse cara aqui quisesse atravessar de forma corretinha, né, o que é que ele deveria ter feito? Olha, a correnteza está puxando o carro para esse lado. Ele deveria ter colocado a frente do carro aqui em direção, literalmente, ao mato. A associação dos dois vetores traria o carro para a estrada. Então, uma aplicação básica, simples de cinemática vetorial, mas que nesse caso aí faltou ao motorista ter prestado atenção às aulas de física. Então, a cinemática vetorial é eu observar o que é que pode influenciar no meu movimento para que eu leve em consideração o movimento real, a trajetória real. Veja, por favor, essa outra noção aqui, galerinha. Eu vou estar com a bolinha circulando dentro de um recipiente e eu vou tirar a tampa. E olha só como é que ela sai. Espera aí, Augusto, faz de novo aí. Olha só. Como essa bolinha está encostando lateralmente no recipiente, eu estou tendo aí a força normal atuando como centrípeta. Então, nesse caso aqui, eu ainda teria que levar em consideração a componente desse movimento. Então, todos os movimentos, eles têm que ser levados em consideração como é que eles atuam. Outro detalhe que a gente tem que ver também, pessoal, é a velocidade que vai estar atuante. Como é que é a velocidade resultante? Olha, por favor, esse vídeo aqui de alguém surfando, né, numa mini pororocazinha. E aí, esse surfista, ele está em movimento ou ele está em repouso? A resposta é depende. Em relação à água ou em relação às margens do rio? Em relação às margens do rio, eu posso admitir que esse surfista aí ele não está se deslocando em relação às pessoas que estão à margem. Então, eu posso te dizer que esse surfista aqui ele está em repouso, porque ele está mantendo, por exemplo, em relação a esse observador, ele está mantendo praticamente a mesma posição.
Então, eu posso dizer que ele está em repouso relativo. Tudo na física, quando a gente for responder, eu preciso deixar a resposta relativa ao que eu quero. Veja aqui um outro exemplo também de alguém que não ficou com muita atenção às aulas de física. Né? Vamos fazer nova rede social bombando, TikTok. Vamos fazer aqui um vídeo bonitinho para o TikTok e vamos surfar. Vamos surfar sendo puxado por uma moto. Espera aí, presta atenção à aula de física. Você está tendo aí o cabo da moto tendo a força-tração que vai puxar. Então, composição de movimentos. Sempre que a gente vai estudar os movimentos, meninos, a gente precisa ter uma ideia de uma composição de movimentos. As questões mais clássicas são aquelas questões de travessia com barco. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem aqui um bote que vai atravessar com a velocidade, digamos, de 4 metros por segundo, e vamos admitir que a água tem uma correnteza de 3 metros por segundo, para a gente ter aqui um Pitágoras bem bonitinho com 5. Augusto, o que ia acontecer aqui com esse bote? Ué, por que aconteceu isso aqui, tio Augusto? Né? Quando eu coloquei aqui essa velocidade de 3, deixando 3 aqui, só para ficar o valor bonitinho, aproximadamente 3. E eu vou deixar essa velocidade aqui pertinho de 4, só para a gente ter valor exato. Pessoal, além da velocidade do bote, eu tenho que levar em consideração a velocidade da correnteza. Na hora que eu faço isso, eu vou ter ideia de composição de movimentos. Então, meu bote não vai sair em linha reta. Augusto, mas se eu quisesse que esse bote aqui, ele atravessasse esse rio, né, em linha reta, tendo esses vetores em conta. Ó, eu vou ter essa velocidade de 3, eu vou ter essa velocidade aqui de 4, e eu quero que esse cara trabalhe em linha reta. Ó, eu tinha que apontar, vou fazer aqui mais ou menos arbitrário, eu tinha que apontar o bote inclinado, porque aí o vetor resultante daria essa trajetória em linha reta. Então, essa é a ideia do estudo da composição de movimentos. É o que a gente vai começar a ver agora. Então, quando eu vou estudar a ideia de composição de movimentos, bebezão, eu vou querer, por exemplo, que esse bote atravesse em linha reta. Tá, mas vamos ver se eu consigo. Eu teria a velocidade do bote. Mas se eu tiver correnteza, eu tenho que levar a composição dos dois. Vetores organizados origem com origem, regra, né, do paralelogramo. Nós vamos fazer a projeção das componentes e essa seria a minha velocidade resultante. Então, tio Augusto, nessa situação aqui, eu teria que levar em consideração a velocidade que eu quero do bote e eu teria que levar em consideração a velocidade da água. A resultante é a soma vetorial disso. Aí uma coisa que eu quero desmistificar com você. Lá naquele vídeo que eu te passei do surfista, a velocidade do rio está indo para um lado, a velocidade do surfista está indo para o outro lado. Meninos, nessa situação aqui, eu vou te dizer que a velocidade resultante ou relativa em relação às margens, a velocidade que eu chamo de relativa é uma resultante em relação a alguma coisa, ela seria dada pela velocidade vetorial do surfista mais a velocidade vetorial da água. Isso aqui, vetorialmente. Mas a ideia é você pensar, ajuda ou atrapalha?
Em relação à margem do rio, a correnteza está ajudando o surfista a ir para frente ou está atrapalhando? Né? O surfista está batendo o pé para poder ir para frente. Ora, nesse caso, a velocidade do rio está atrapalhando. Então, matematicamente, você vai dizer que a velocidade resultante seria a velocidade do surfista menos a velocidade da água, porque ela estaria atrapalhando. Então, na hora que eu vou trabalhar com a ideia de velocidade resultante, eu vou pensar sempre na possibilidade se aquele movimento eu estou ajudando ou estou atrapalhando. Então, imagina uma situação particular de um barco navegando, né, na mesma direção da correnteza de um rio. Na primeira situação, eu quero que esse barco esteja na mesma direção e no mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido, galera, eu vou dizer para você que esse barco está descendo o rio. Então, toda vida que a gente tiver uma questão falando de descer, descer é navegar a favor da correnteza. Se eu pensar no referencial em relação à margem, a correnteza está ajudando o barco a navegar mais rapidamente. Então, a minha velocidade relativa, que é uma velocidade resultante em relação à margem, ela vai ser dada pela velocidade do barco mais velocidade da correnteza. Tá, tio Augusto, mas se nesse caso agora eu estiver subindo o rio, o que quer dizer subindo o rio? Subindo o rio significa dizer que eu estou navegando contra a correnteza. Então, a correnteza aí já está atrapalhando esse barco a se deslocar. Se a correnteza já está atrapalhando esse barco a se deslocar, eu vou fazer aí velocidade do barco menos correnteza. Augusto, então eu vou memorizar essa história aí que você me disse, que toda vida que tiver para o mesmo lado, eu vou somar para lado contrário, eu vou subtrair. Não. Como assim não? Depende do referencial. Vem cá. Imagine uma situação aqui em que nós tenhamos duas pessoas e essas duas pessoas, uma pessoinha A, uma pessoinha B, e essas duas pessoas queiram se encontrar. Elas querem, terminou a pandemia, elas querem dar um abraço real, que já cansaram do abraço virtual. Então, o A vai ao encontro do B, o B vai ao encontro do A. Nesse caso aí, eu quero que exista o encontro. Meninos, um indo em direção ao outro, vai ajudar ou vai atrapalhar esse encontro? Eles vão se encontrar mais rápido se os dois andarem, ou eles encontrariam mais rápido se apenas um deles andasse? Mais rápido, não é? Então, nesse caso aqui, a minha velocidade relativa ou resultante vai ser o VA mais o VB. Ah, eles estão em sentidos contrários e aqui também estão em sentido contrário. Ah, tio Augusto, mas aí é porque tu botou aproximação. Tá legal, vamos trocar aqui. Eu vou tirar a aproximação e eu vou dizer que a pessoinha A e a pessoinha B resolveram brigar, se desentenderam. Por uma razão qualquer, o meu observador A se desentendeu com o meu observador B. Então, A, não quero ficar perto de ti, não quero ficar perto de quem eu não gosto, eu vou me afastar. E o B, tá, eu também vou, velho. Tu tá indo embora, eu também vou. Para que é que eu vou ficar perto de ti? Ora, eu teria aqui o meu VA e o meu VB. Velho, um está ajudando o outro a se afastar. Então, a velocidade resultante também é VA mais VB. Mas aqui eles estão em sentidos contrários, Augusto, e tu subtraiu. E aqui eles estão em sentidos contrários e tu somou. É porque não existe a regra de dizer se está para o mesmo lado ou para o lado contrário, eu vou somar ou subtrair.
A regra depende do meu objetivo. Se aquele movimento ele ajuda a concretizar o meu objetivo, eu vou somar as velocidades. Se aquele movimento atrapalha o meu objetivo, eu vou subtrair as velocidades. Então, pessoinha A quer se afastar da pessoinha B. Tá legal. Então, os dois indo cada um para um lado vão se ajudar. Eu vou somar. Mas se eu quero que o barco chegue a um determinado ponto do trecho da margem, digamos que agora eu quero que esse barco venha aqui para a margem, eu quero que o barco venha para pegar essa pessoinha C que está aqui. Cara, a correnteza vai atrapalhar. Se a correnteza vai atrapalhar, eu vou subtrair. Ah, mas na outra situação, o barco vem pegar essa pessoa D. A correnteza vai ajudar. Então, não memorize que eu vou sempre somar ou subtrair se tiver para um lado ou para o lado contrário. A resposta é: eu somo ou subtraio? Depende. Depende de quem? Do meu objetivo. Então, eu vou analisar cada exercício para, baseado no meu exercício, eu perceber se eu vou somar ou vou subtrair. Augusto, se eu tiver uma situação agora, por exemplo, de um barco que saia perpendicular, então o piloto do barco, ele saiu perpendicular, a intenção dele, por exemplo, era pegar essa pessoa que está aqui na margem do rio, mas esse rio tinha uma correnteza. Tá, gente, eu vou fazer uma resultante vetorial. E essa resultante vetorial vai ser o teorema de Pitágoras. O barco veio para um lado, a correnteza veio para o outro, a resultante é eu ser puxado aqui de lado. Então, o cálculo da velocidade relativa, o que é uma velocidade relativa? É uma velocidade resultante em relação a um referencial. Ela deve ser particularizada para cada situação. Então, cada cálculo eu vou observar para ver se eu vou somar, se eu vou subtrair, se eu vou usar Pitágoras. E agora eu vou te fazer uma perguntinha aqui. Se eu tiver uma situação em que eu tenho uma correnteza e eu tenha uma nadadora, ela está cansada de nadar, já quer está se divertindo, cansou um pouquinho de nadar. Essa nadadora, ela quer ficar boiando, ela quer alcançar uma boia para ela poder ficar lá um tempinho de boa descansando. Ela tem duas alternativas. Ela tem uma boia 1, as boias estão livres, as boias estão soltas. Ela tem uma boia 1 e ela tem uma boia 2. Aí você vai me ajudar a participar comigo e responder. Você acha que seria mais jogo para essa nadadora? Seria mais prático ela nadar em direção à boia 2? Então, seria melhor para a nadadora ela ir em direção à boia 2, ou seria mais conveniente a nadadora em direção à boia 1? O que é que vocês acham aí? Vai lá, Glícia, Saulo, Maiara, me dá aí tua opinião. O que é que você acha que era mais jogo para a gente? A nadadora ia alcançar mais rápido a boia 2 ou ela ia alcançar mais rápido a boia 1? Beleza. Todo mundo pensando na boia 2. Massa, galera. Vamos verificar isso aqui? Olha só. Você falou para mim, Augusto, eu vou alcançar, vai ficar mais jogo para essa nadadora aqui se ela alcançar a boia 2. Foi a primeira ideia que vocês me deram. Tá, por que, Augusto? Que a correnteza está ajudando a nadadora. Ei, mas a boia está livre, tá? Então, se a boia está livre, eu também vou ter a correnteza aqui mexendo na boia. Galera, vamos pensar aqui. Quem é a minha velocidade resultante? É a soma de todas as velocidades. Eu vou ter a nadadora, eu acho que aqui ficou claro você perceber
que a nadadora está sendo ajudada pela correnteza. Então, nadador e correnteza para o mesmo lado, eu somei. Ah, mas a correnteza está atrapalhando a boia. Então, menos a velocidade da boia. Velocidade da nadadora, mais correnteza. Ei, quem é a velocidade da boia? A boia está solta, é a própria correnteza. O que é que sobrou aqui? Só a nadadora. Augusto, vamos ver aqui nesse outro item. Ó, correnteza está para um lado, boia, a nadadora está para o outro. Show de bola. Então, a velocidade resultante aqui, eu acho que ficou claro você perceber que é a velocidade da nadadora menos a correnteza que atrapalha. Mas a nossa boia está livre, está solta. Se a boia está solta, eu também vou levar em consideração aqui a velocidade da boia. Tá, tio Augusto? Mas aí a boia está indo de encontro à correnteza. A boia está ajudando a nadadora a chegar perto. Falou para mim que quando a boia ajuda, eu vou somar. Beleza. Então eu vou ter velocidade da nadadora menos correnteza, mas a boia está com a velocidade da correnteza. Qual é a velocidade resultante? É a da nadadora. Resposta correta. Tanto faz. Ela pode ir para a boia 1 ou para a boia 2, ela vai chegar do mesmo jeito, na mesma situação. Augusto, mas aí a correnteza na segunda situação, a correnteza atrapalha ela. Tá, mas tudo que a correnteza atrapalhar vai ajudar a boia. Então, observa que não existe absolutismo nas questões de cinemática vetorial. Você sempre vai olhar o ajuda ou o atrapalha. E aí, se ajudar ou atrapalhar, minha resposta vai ser baseada em relação a esse referencial. De boa? Então, tio Augusto, nessa situação aqui da ideia da boia, cara, nessa situação aqui da boia, o tempo para alcançar vai ser distância sobre velocidade resultante. A distância em relação à boia é a mesma e a velocidade resultante é a mesma. Então, tanto faz um caso ou outro. Tudo bem, meninos? Vamos mais um pouquinho aqui adiante. Agora, pessoal, quando eu estou trabalhando com esse movimento relativo, existe um princípio de Galileu. Esse princípio de Galileu ele diz para mim o seguinte: quando eu estou tendo movimentos simultâneos, exemplo que eu acabei de falar, boia e a nadadora. O tempo para a boia andar é o mesmo tempo para a nadadora. Então, o princípio de Galileu estabelece o seguinte: quando eu tiver um movimento, o tempo vai ser igual para os dois. Gente, imagina que nós tenhamos uma situação de um trenzinho andando aqui num trilho, uma toalha. Enquanto esse trem está se deslocando, esse observador vai puxar a toalha. O trenzinho foi para um lado, ele puxou a toalha. Tá, o que é que diz o princípio de Galileu? Enquanto eu estou tendo o trem andando, a toalha também vai estar andando. Então, o tempo é comum para os dois. E nessa situação aqui, eu vou ter um movimento relativo que vai ser comum para os dois. Então, eu teria a velocidade do meu trem indo para um lado, a velocidade do garoto puxando a toalha de forma perpendicular. Vou fazer aqui mais curtinho. Então, eu teria a velocidade do meu trem indo para lá, a velocidade do garoto puxando a toalha aqui. Ei, o que é que o princípio da simultaneidade diz para mim? Enquanto o trem anda, a toalha também anda. Então, o tempo que eu tenho é igual para os dois. Se eu fizer aqui, regra do paralelogramo,
eu vou encontrar, Augusto, uma resultante, e essa resultante que eu vou encontrar seria aqui a ideia da minha diagonal. Aí eu vou usar qual é a relação, no caso aqui, de novo, como eu fiz perpendicular, seria Pitágoras. Enquanto eu estou tendo a toalha sendo puxada, o trem também está andando. Então, eu estou tendo aqui a ideia de um princípio de movimento relativo. Olha, dá uma olhadinha para mim nesse vídeo que eu tento te mostrar isso. Eu vou estar aqui, galerinha, tendo um trenzinho que vai estar andando. Enquanto esse trem anda, ele joga uma bolinha. Dá uma olhadinha aqui em câmera lenta. Ó. O trenzinho está descendo um trilho e vai lançar uma bolinha. Enquanto a bolinha sobe e desce, o meu trem andou e a bolinha voltou novamente para dentro do trem. Ó, bolinha foi lançada. Enquanto a bolinha está subindo, o trem está andando. De tal modo, tio Augusto, que a bolinha voltou de novo para onde? Para o trem. Então, o princípio de Galileu diz para mim que o tempo para a bolinha subir e descer é o mesmo tempo para o trem andar. O tempo é o mesmo. Então, gente, quando eu tiver uma questão de travessia de rio, por exemplo, tanto faz eu colocar para você o barco e em linha reta, o barco inclinado, o tempo vai ser sempre o mesmo, a ideia é você aproveitar sempre o mesmo tempo. Aí, Augusto, quando eu estou trabalhando vetorialmente, eu vou ter algumas condições para trabalhar. Sim, eu vou pedir para você dar uma olhadinha para mim nesse vídeo aqui. Ó. Eu estou tendo aqui um poste, né, sendo transportado aí por carretas. E aí eu queria que você observasse aí o movimento, a trajetória da carreta. Ó, a carreta está seguindo o asfalto. A carreta está seguindo o meu ΔS escalar. E o poste, galera, observa que está acontecendo o que com o poste? O poste está se movendo em linha reta. Augusto, traduz isso aqui para a ideia da física para a gente. Pessoal, traduzindo isso aqui, eu diria para você que o poste está representando o meu ΔS vetorial. Eu estou tendo um raio, eu estou tendo outro raio da minha trajetória, e o deslocamento vetorial é o deslocamento em linha reta. Como é que eu representaria isso aqui? A pista é o meu deslocamento escalar. O poste estaria representando o meu deslocamento vetorial. Então, quando a questão pedir para eu fazer um cálculo vetorial, eu vou sempre atrás da menor distância entre dois pontos. Para a gente quase fechar isso, tá? Me dá mais um tiquinho aqui. Meninos, estou tendo as crianças aí se divertindo. Eu vou dizer que essas crianças, elas tiveram deslocamento vetorial. Tá, então eu vou falar para você que eu também vou ter uma velocidade vetorial. Quem é essa velocidade vetorial? É o meu deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Então, olha só, eu vou ter um raio da trajetória, eu vou ter outro. O meu deslocamento vetorial vai ser dado aí de novo pela ideia do teorema de Pitágoras. Se eu estou tendo um deslocamento vetorial, gente, eu estou tendo uma aceleração vetorial média. Augusto, como é que eu faço? Aceleração é variação de velocidade pela variação de tempo. Mas o que é que significa dizer na física tu botar um sinal de menos? É você mudar o sentido do segundo, do primeiro vetor, do vetor 1. Ele está dizendo aqui que meu ΔV é o V2 mais menos o V1.
O que é que significa menos em vetor? Você já viu isso com o CA? Menos em vetor é vetor oposto. Eu colocar o vetor para o lado contrário. Então, vem cá. Eu vou ter o V2. Se o meu V1 está para cima... Ei, vem cá, se liga, presta atenção. Se o meu V1 está para cima, o que é que significa o menos? Ei, velho, muda o sentido, meu V2 está para baixo. Tá. A diagonal disso aqui, teorema de Pitágoras, é minha velocidade vetorial. E quem é minha aceleração vetorial? Velocidade vetorial dividido pelo tempo. Então, sempre que ele pedir a ideia de vetorial, você vai pegar a ideia de a menor distância entre pontos. Tá? Aí eu teria aqui a ideia de um ângulo que eu posso trabalhar a ideia de relação em função de seno ou relação em função de Pitágoras. Então, eu posso usar também relações trigonométricas aqui. Se eu disser que eu tenho um determinado ângulo entre meu vetor variação de velocidade e meu vetor velocidade 1, eu posso usar seno ou cosseno. Então, seno aqui seria quem? Meu cateto oposto pela minha hipotenusa. Então, se eu tiver um ângulo, eu também posso usar a relação de seno. Eu posso calcular ou por Pitágoras, ou eu posso calcular pela ideia de seno. A ideia é sempre criar triângulos, é vetorizar nossa resolução. E aí? Cabo é doido ou não? Tio Augusto, nessa situação aí eu estou tendo esse carro fazendo esse movimento, né? Isso. Eu estou tendo a ideia do raio, galera. Eu estou tendo minha velocidade vetorial. Eu estou tendo lá a ideia do meu ângulo. Aí, quando eu faço a relação aqui de ângulos, vou botar ele mais ou menos aqui, eu não vou perder muito tempo de dedução, mas eu faço uma relaçãozinha aqui de ângulos e eu vou encontrar o que eu vou chamar para você de aceleração centrípeta. Eu vou deixar a dedução aqui, tá? É só uma dedução geométrica, eu não preciso me preocupar direto com essa dedução, eu só quero que você veja de onde saiu a aceleração centrípeta. Então, nesse caso aqui, todas as vezes que eu tiver um movimento circular, eu tenho todo o movimento curvilíneo, ele tem que ter a ideia de uma aceleração centrípeta. Então, se eu tiver um movimento curvilíneo, eu tenho uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da minha trajetória. Então, o que é que permite que esse doido aí ande com o carro de lado? O que permite que ele ande do lado é a aceleração centrípeta. Em aceleração centrípeta, tio Augusto, aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Lembrando lá do movimento circular, que a gente ainda vai rever, mas você já deve ter visto, mas eu vou revisar isso depois para ti também. Como no movimento circular, velocidade é escalar, é a velocidade angular vezes o raio, substituindo, eu tenho uma das duas equações para a centrípeta. E aí eu vou te pedir aqui para a gente começar a trabalhar nas questões, bebês. Página 50, primeira questão. Vamos fazer aqui juntos? Maria, após colocar a ração para o peixe do irmão, fica observando seu movimento no aquário e percebe que ele leva 5 segundos para sair de sua posição e chegar onde está a ração. Tentando lembrar de seus estudos, cria um esquema no aquário no instante que o peixe começou seu movimento. Figura a seguir. Desenhando sua trajetória, representado pela linha tracejada que liga o peixe à ração, e faz algumas afirmações. Nesse sentido, julgue as afirmações da garota. Primeira afirmativa. O espaço percorrido pelo peixe é numericamente igual ao módulo do deslocamento. Belezão? O que é que eu chamo de deslocamento, B?
O deslocamento é aquela menor distância entre dois pontos. Então, vem cá. O peixe, ele está seguindo a linha tracejada, mas o deslocamento é a menor distância entre os dois pontos. O deslocamento é essa linha que o tio Augusto aí fez de vermelho. Tá, deslocamento não tem o mesmo tamanho da linha tracejada, gente. Então não é numericamente igual não, tá? Essa afirmativa aqui está falsa. O meu deslocamento ele é menor do que a distância percorrida. Então, tio Augusto, quem é a distância percorrida ou espaço percorrido? É a linha tracejada, é a soma de todos os pontos. Quem é que vai ser o meu deslocamento, a menor distância entre esses dois pontos? Vamos ver, item 2. O deslocamento do peixe tem módulo 26 centímetros. Pessoal, lembra que eu montei uma ruma de triângulo enquanto a gente estava vendo a teoria? A ideia vai ser essa, beleza? Se eu quero calcular quanto é que vai ser esse deslocamento aí, e eu estou tendo um vetor que está inclinado, a ideia, meninos, por favor, é criar triângulos e usar ou relações trigonométricas ou teorema de Pitágoras. Aqui eu vou para o Pitágoras. Percebe que essa distância aqui é de 24 centímetros e a outra altura vai ser 10. Então, tio Augusto, teorema do Pitt na jogada é d ao quadrado vai ser 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. D ao quadrado vai ser 576 mais 100. D ao quadrado vai ser 676. Raiz de 676, 26. Ah, tio Augusto, então isso aqui tá legal. A 2 está correta. Tá. 3. O peixe desenvolveu uma velocidade escalar média de 5,2 centímetros por segundo. Vem cá, Bezão. Velocidade escalar média seria o nosso espaço escalar, nossa distância gerada pela ondulatória, dividido pelo tempo. Mas acontece que eu não tenho isso aqui. Tá, se eu não tenho, eu não posso afirmar que é verdadeiro. Se eu não posso afirmar que é verdadeiro, eu vou admitir como sendo falso. Tá, Augusto, mas aí eu não vou somar 24 e 10, vai não, tá, gente? Eu teria que saber quanto era essa trajetória pontilhada. O peixe não realizou o movimento retilíneo. Não. O peixe realizou um movimento aí ondulatório, né? Então, isso aqui está correto. De fato, ele não realizou um movimento retilíneo, ele saiu no movimento aí meio de onda. E, Bezão, vamos ver se tem 5 aqui. Pouquinho de hidrostática. A pressão hidrostática sobre o peixe no início do seu movimento é maior do que a pressão hidrostática sobre a ração. A pressão total, ela é a pressão atmosférica, já que eu estou com o aquário aberto, mais a pressão do líquido. Densidade vezes gravidade vezes profundidade. Percebe que o peixe no início está 10 centímetros mais abaixo do que a ração. Então, quanto mais fundo, maior a pressão. Isso aqui está legal também. Então, tio Augusto, estão corretos 2, 4 e 5. 2, 4 e 5, meninos, letra D. Vamos lá, me dá um retorno aí. Tá de boa? Deu para entender até aí, por favor? Tranquilo? Show, massa. Vamos tentar aqui mais uma, Bezão. Questão 2.
Considere um móvel que percorre a metade de uma pista circular de raio 10 centímetros. E vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui uma pista, né, só para a gente ter uma noção aqui. Então, eu vou pegar aqui a circunferência para ser ideia da nossa pista, galera. E eu vou te falar o seguinte, esse cara, ele vai percorrer a metade da pista. Vamos pensar aqui um pouquinho, Tio Augusto. O móvel, ele percorre a metade da pista circular. Eu posso imaginar que esse móvel saiu daqui, posição inicial, e eu posso imaginar que esse cara veio para cá. Boa. Então, isso aqui seria o meu ΔS. Essa metade da pista. Porém, vetorialmente, ele andou esse trechinho aqui. Então, isso aqui é o meu deslocamento vetorial. Como eu só andei metade da pista circular, eu vou tirar o restinho aqui do desenho e vou deixar só a metade da pista circular para a gente enxergar o que foi que houve no movimento. Muito bem, bezão do tio, vamos adiante. Aí, esse raio é de 10 metros, esse tempo foi 10 segundos, e eu quero que você adote raiz de 2 como sendo 1,4 e π igual a 3. Aí no item A, eu vou te dizer que o deslocamento percorrido vai ser de 60 metros. Deslocamento percorrido corresponde a metade do comprimento de uma circunferência. Quanto é que vale o comprimento de uma circunferência? 2πr. Tá, cara. Então, esse sujeito aqui, ele andou só πr. Se esse cara andou aqui só πr, Bezão, eu vou falar, tio Augusto, meu ΔS vai ser o π, que é 3, né, vezes o nosso raio, que é de 10 metros. Tio Augusto? Então, não foi 60, não. Foi, não. Foram só 30 metros. O deslocamento vetorial do móvel foi igual a 10 metros. Isso aqui foi o item A, tá? O item B. Cara, o deslocamento vetorial vai ser igual ao diâmetro. Vai ser 2 raios. Né? 2R. 2 raios. Falo português correto, não engole o S, não. Então, meu deslocamento vetorial foi de 20 metros. Bora ver o item C, meninos? O módulo da velocidade escalar média do móvel, velocidade vetorial, né? Desculpa. O módulo da velocidade vetorial, vetorial, então eu vou usar a ideia do V. Augusto, como é que eu faço isso aqui? Velocidade é distância sobre o tempo, meninos. Como eu estou querendo a velocidade vetorial, eu vou pegar o deslocamento vetorial e vou dividir pelo tempo. Tio Augusto? Minha velocidade vetorial média vai ser quanto é que eu vou andar vetorialmente? Tá, vetorialmente você vai andar 20 metros. Em quanto tempo, Augusto? Ele está falando para mim que foi em 10 segundos. Tá, Augusto? Então, significa dizer, então, que é 2. Isso aqui está correto. Tu já achou a resposta, né? Minha velocidade vetorial média, então, 2 metros por segundo. Convém
como eu estou trabalhando com o vetor, convém na hora de representar, você representar isso aqui de fórmula modular. Não é obrigatório, eu podia deixar sem nenhuma representação, mas como eu estou falando para você de vetor, então eu vou botar a ideia aqui da representação vetorial para falar para você que eu estou calculando aqui essa velocidade vetorial. Augusto, mas eu podia deixar sem o módulo? Podia, desde que você deixasse sem a seta. Então, você já achou aqui a nossa resposta. Aí, tio Augusto, o módulo da velocidade escalar média vai ser de 1,5. Cara, a velocidade escalar média é o ΔS sobre ΔT. Tio Augusto, como é que vai ficar essa jogada aqui? Ó, meu ΔS que você calculou para o tio Augusto foi 30 metros, o tempo é 10 segundos, você vai achar que essa velocidade é de 3 metros por segundo. E a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média têm a mesma intensidade. Não, né? Evidentemente que nesse item E aqui, você vai falar para mim que 2 é diferente de 3. Então, só está correto item C. Fechou? Galera, se vocês quiserem entrar agora na aula do outro professor que vai começar, fica à vontade para sair. Como faltam 2 questões e essa aula vai ficar gravada, eu vou resolver logo as outras 2 questões para a gente ficar com a aula completinha para quem quiser assistir depois dessa aula completa. Perfeito? Então, caso você queira permanecer, tranquilo. Se você já quiser sair para ir para outra aula, fica tranquila que as outras 2 questões eu vou deixar gravada. Questão 3, ele diz que nos esquemas a seguir estão representados a velocidade e a aceleração de um ponto material P. Assinala a alternativa em que eu estou tendo movimento curvilíneo e retardado. Augusto, como é que funciona esse lance aqui? Vem cá, tio. Todo movimento curvilíneo, ele obrigatoriamente tem que ter uma componente centrípeta. Ele vai me dar velocidade, mas necessariamente eu tenho uma aceleração centrípeta. A velocidade, eu não preciso ficar representando. Eu vou representar sempre a aceleração. Então, gente, eu representaria aqui a ideia da aceleração e eu representaria aqui a ideia da velocidade. Então, eu tenho velocidade e eu tenho a aceleração resultante, que é centrípeta. Tio Augusto, essa representação que você fez aqui é de quê? Pessoal, é de um movimento curvilíneo uniforme. E Augusto, é movimento circular? Não, é curvilíneo. Nessa representação que eu fiz aí é um círculo. Então aí é um círculo. Mas se eu tiver uma lombada, se eu tiver um pedaço de uma curva, eu não posso falar que é curvilíneo, né? Então que é circular, perdão. Eu sempre posso dizer de qualquer situação que ele é curvilíneo. Então vou deixar ele aqui como curvilíneo. Na hora que eu coloco para você aqui uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta, Bezão, eu vou ter aqui a resultante entre essas duas. Aí, Bezão, essa linha que eu vou te fazer aqui, vindo para cá, é a minha resultante. É a minha aceleração vetorial. Então, Augusto, o que é que você ia representar agora? Eu vou representar aqui
a velocidade para que eu saiba o meu referencial e eu vou representar a minha aceleração vetorial. Então, eu tenho que ter a velocidade para que eu saiba para que lado é que eu estou tendo o meu referencial e eu tenho minha aceleração vetorial. Meninos, isso aqui agora é um movimento curvilíneo uniformemente variado acelerado. O que é que está acelerado? Ele está acelerado porque eu estou tendo velocidade e aceleração para o mesmo lado. Então, a velocidade, o módulo da velocidade está aumentando com o tempo. Tá, tio Augusto, mas se o meu movimento for retardado, então é para eu colocar a aceleração tangencial ao contrário da velocidade, né? Isso. E sempre para o movimento ser curvilíneo, eu tenho que ter a centrípeta. Aí, Bezão, vamos achar a resultante desse lance aqui? Na hora que eu achar a resultante desse lance aqui, ela está para cá, ó. Então, isso aqui é a minha aceleração vetorial. Eu estou representando o meu vetor velocidade, puxando a partícula para trás, em relação à velocidade, eu tenho minha aceleração vetorial. Meninos, eu estou tendo um movimento curvilíneo uniformemente variado com módulo de velocidade diminuindo, retardado. Então, tio Augusto, nesse caso aqui, como eu estou querendo retardado, então retardado eu devo ter minha velocidade indo para um lado, perfeito? E minha aceleração indo para outra. Tá, Augusto, eu olhei para cá, eu achei que ia ser o item D. Ei, o item D é retilíneo e eu quero curvilíneo. Vem cá, você já pensou na possibilidade da gente pegar o nosso objeto e não colocar ele na parte de cima como eu fiz, mas colocá-lo na parte de baixo? Repara que todas as alternativas, o vetor velocidade está para o mesmo lado, ó, porque eu preciso manter esse padrão. Então, para esse lado aqui, eu estou tendo o meu vetor velocidade. Se o movimento ele vai ser curvilíneo, obrigatoriamente, Bezão, eu tenho que ter a componente centrípeta. Mas eu quero retardado. Se eu quero retardado, a minha aceleração, que eu chamo de tangencial, tem que estar aqui para trás. Ah, tio Augusto, agora eu entendi. Basta eu fazer o desenho, a representação da minha resultante pela regra do paralelogramo, Augusto. E aí eu vou dizer que a minha velocidade indo para um lado, para o meu movimento ser retardado, a minha aceleração resultante tem que ser representada aqui para trás, né? Perfeito. Nesse caso, Bezão, o que é que eu tenho de resposta correta? Letra B. Indo um pouquinho mais adiante para a gente fazer essa última aqui do Enem. Pessoal, ele diz que o Brasil ele pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-bala. O Ministério do Transportes prevê o lançamento da edital de licitação internacional para a construção da ferrovia. Aí ele fala para mim que ela ligará os 403 quilômetros entre a central do Brasil e o Rio e a Estação da Luz em 1 hora e 25 minutos. Tá, vamos lá.
distância, intervalo de tempo. Beleza, Bezão? Tio Augusto, eu estou tendo aqui a distância, eu estou tendo um intervalo de tempo, beleza? Aí vamos lá, o que é que ele quer aqui para mim? Devido à velocidade, um dos problemas a serem enfrentados na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Não posso ter curva muito forte. Considerando que uma aceleração lateral confortável, aceleração lateral é a centrípeta, seja de 0,1 g, em que o g vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu quero saber de você qual é o raio mínimo, né, para que eu tenha essa curva. Tá legal. Vamos pensar aqui um pouquinho. Meu ΔS, bebê, 403 quilômetros. Saca que o raio está tudo em metro. Então, vamos jogar essa bagaça para o sistema internacional. 403 metros. Eu vou tendo 403 mil quilômetros. Augusto, isso aqui vai ser feito no intervalo de tempo de 1 hora e 25 minutos. Ah, legal. Mas eu vou jogar essa bagaça toda para o Sistema Internacional de Unidades, tá, gente? Então, tio Augusto, 60 mais 25, eu vou ter 85 minutos. Mas não é o suficiente ainda, porque eu preciso transformar isso para o sistema internacional. Então, meu ΔT vai ser 85 vezes 3.600, que é para jogar esse cara aqui para segundos. Tudo bem, meninos? Por favor? Então, tio Augusto, deixa eu ver essa continha aqui, nós vamos ter 5.100 segundos. Beleza, agora vamos lá. Quem é que vai ser a velocidade? Velocidade, Bezão, vai ser a distância pelo tempo. Tio Augusto, quem é que vai ser a minha velocidade? Eu vou andar 403 mil quilômetros em 5.100 segundos. Augusto? Então, nós vamos ter uma velocidade, meu caro, de aproximadamente, né, vamos fazer isso aqui com aproximado, essa divisãozinha aí vai dar 79, eu vou aproximar isso aqui para 80 metros por segundo, porque eu estou tendo valores aqui inteiros. Mas lembra da dedução de aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta tem que ser velocidade ao quadrado sobre o raio. Tio Augusto? Então, o raio aqui vai ficar a velocidade ao quadrado, 79, eu estou aproximando por 80, pela centrípeta. Ei, a centrípeta é 0,1 g. Lembra que eu aproximei essa velocidade de 79 para 80 para eu ter essa resposta. Show? Então, tio Augusto, eu vou precisar de uma curva de 6.400 metros. 6.400 metros, Augusto,
Minha resposta corretinha, meu querido, é o item E. Beleza? Show? Meninos, brigadão. Tentem fazer os propósitos, me tragam as dúvidas. Bons estudos, um excelente dia para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu! Sim, sim, Mayara, vou mandar agora. Terminou, já estou mandando, bebezão.